Olá, hoje nós vamos estudar as fontes do direito administrativo, ou seja, da onde surgem a origem das normas que acabam disciplinando o direito administrativo brasileiro. Tradicionalmente, a doutrina apresenta 4 fontes do direito administrativo: lei, jurisprudência, doutrina e costume. Em primeiro lugar, vamos analisar a lei. A lei é considerada a fonte primordial do direito administrativo brasileiro. Nós falamos lei aqui em sentido amplo, desde a Constituição até mesmo leis complementares, leis ordinárias, até mesmo um decreto regulamentar expedido pelo chefe do Poder Executivo. Então aqui nós estamos falando do direito positivo, lei em sentido amplo. O que nós sabemos é que a lei acaba sendo a fonte básica do direito administrativo, principalmente por causa da sua força obrigatória dentro do nosso sistema. Nós temos que seguir aquela conduta que acaba sendo estabelecida pela lei. Em segundo lugar, jurisprudência. Jurisprudência nós podemos entender como o conjunto de decisões tomadas pelo Poder Judiciário no mesmo sentido. Normalmente, a jurisprudência é considerada fonte do direito administrativo, porque acaba esclarecendo a interpretação que nós temos que dar a uma determinada lei. É muito comum, inclusive, nós termos que estudar para compreender o sistema do direito público a jurisprudência de um determinado tribunal, por exemplo, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, é muito comum nós encontrarmos as súmulas dos tribunais, uma uniformização da jurisprudência, uma uniformização do entendimento de um tribunal a respeito de um determinado dispositivo. Terceira fonte do direito administrativo, nós temos a doutrina, ou seja, os estudos que são feitos pelos doutrinadores, pelos juristas, a respeito do nosso sistema normativo. É muito comum nós entendermos que a doutrina acaba influenciando a elaboração da lei. É muito comum nós encontrarmos isso no direito administrativo brasileiro. O entendimento de um determinado autor, o entendimento de um determinado jurista, acaba influenciando a modificação do nosso sistema normativo. Quarta fonte do direito administrativo é o costume. Costume normalmente é utilizado para preencher as lacunas do nosso sistema normativo. É muito comum nós encontrarmos a seguinte ideia: costume é a fonte não escrita do direito administrativo. E nesse caso, para nós compreendermos adequadamente o que significa costume, vale a pena nós dividirmos este conceito em 2 ideias, 2 elementos. Um primeiro elemento material. Costume precisa ser, antes de tudo, uma prática reiterada no interior da administração pública. Em segundo lugar, um segundo elemento é um elemento subjetivo, uma convicção generalizada, um entendimento genérico que aquela conduta é necessária. O que nós devemos lembrar é o seguinte: você jamais pode admitir o costume contra a lei. Se a lei acaba apontando um determinado caminho, você jamais pode admitir um costume contra a lei. Por exemplo, nós sabemos que existe uma proibição de fumar dentro de repartições públicas. Você jamais poderia admitir que numa determinada repartição pública, o chefe desta repartição acabou reunindo todos os fumantes na mesma sala, porque desta maneira acaba não atrapalhando os não fumantes. Este costume desta determinada repartição é um costume contra a lei, não pode ser admitido.